Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, Ele merece. Glória a Deus. O nosso louvor veio, agora vai para o acampamento. Tá vendo? O pessoal trabalhando, né? Deus abençoe o nosso louvor também, né? Então, irmãos, conforme eu disse, tem uma turma grande nossa, né, trabalhando lá no acampamento, graças a Deus. E nós estamos aqui para receber um pouquinho aí da palavra de Deus, amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, né, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor e glorificar o nome dEle. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, eu creio, em nome de Jesus, é porque Ele tem algo precioso para nos falar. Ele tem algo precioso para falar ao nosso coração. As coisas de Deus, muitas das vezes, são mistérios. Muitas das vezes nós não entendemos. Ou na grande maioria das vezes nós não entendemos. E se nós procurarmos entender, talvez nós vamos passar uma vida inteira e não vamos entender. Porque Deus faz as coisas do jeito dEle, da forma dEle. E o jeito dEle e a forma dEle é a melhor. Nós só temos que crer que a forma que Deus trabalha é a melhor. É a melhor para mim, é melhor para você, é melhor para minha família, é melhor para a sua família. Deus é poderoso. Desde quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, Ele já tinha traçado as nossas metas e os nossos objetivos. O maior arquiteto que existe é Deus. Tudo que Ele faz é perfeito. Nada de Deus tem erro. Nada. Nada. E a maior felicidade que eu tenho da minha vida é exatamente servir esse Deus. Um Deus que não erra, um Deus que é perfeito, um Deus que é amor, um Deus que traz sempre para mim e para você oportunidades de sermos melhores, de fazer melhor todos os dias da nossa vida. As oportunidades são dadas para nós. Agora nós precisamos entender e aproveitar as nossas oportunidades. E hoje foi mais um dia que você acordou e que Deus te trouxe e que Deus te falou assim, ó, vai lá. Hoje eu estou te dando mais uma oportunidade para você fazer o seu melhor. Hoje foi mais um dia para isso. E como esse dia ainda não terminou, como nós estamos aqui na casa do Senhor, nós ainda temos essa oportunidade de fazer o nosso melhor. Eu gostaria de mandar um beijo, um abraço aí para minha tia Nancy, que está nos acompanhando ao vivo lá de Santos Dumont, passando lá por alguns problemas de saúde, mas que Deus está no controle, vai restaurar a saúde da senhora em nome de Jesus. A Martinha, né, Martinha? Que nós te amamos muito, né? Demais. Feliz por você estar aqui com a gente também, e a todos vocês que estão aqui também. Hoje nós temos pessoas nos visitando, né? Tem a Ítala ali. Tem mais alguém que nos visita essa noite? Não, né? Seja bem-vinda, viu, Ítala? Que Deus te abençoe sempre, e a sua família também. Irmãos, lá no acampamento, o tema escolhido foi Aviva-nos, Senhor. Avivamento. Esse é o tema do acampamento desse ano. Então os jovens que estão lá, toda a equipe que estão lá, estão se alimentando desse tema durante esses dias de acampamento. Avivamento. E eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui desse tema também. E o tema que eu escolhi essa noite foi Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos estar próximo de Deus o tempo todo. O tempo todo. O dia tem 24 horas. Nós temos que passar as 24 horas com Jesus. Orar intensamente. Buscar ao Senhor intensamente.
E é isso que os nossos jovens estão propondo fazer lá, né? Então, a todos os pais que colaboraram, a todos aqueles que contribuíram, né? Tem muita gente contribuindo esse ano. Esse ano tem sido um acampamento diferente, muita gente trabalhando, muita gente produzindo, né? Graças a Deus. Então, assim, a gente fica feliz, né? Dos jovens estar tendo essa oportunidade de estar lá, de estar alimentando do melhor dessa terra, que é da palavra de Deus, ao invés de estar no mundo aí fora, onde está acontecendo o consumo de drogas, prostituição, mortes, entre outras coisas tristes estão acontecendo nesses dias. Só de nós termos os nossos jovens lá, trancados, ouvindo a palavra de Deus, mas trancados da melhor maneira possível, com Jesus, que é o que nós queremos na nossa eternidade, estar com o Senhor Jesus. Amém? E para esse tema de hoje, nós vamos meditar aqui no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Segunda Crônicas 7:14, que nos fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Nós só temos motivos para te agradecer, para te glorificar, porque nós acordamos, porque o Senhor nos deu saúde nesse dia de hoje, o Senhor nos deu um lar, o Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu uma família, os familiares, o Senhor nos deu uma igreja, pastores, irmãos, o Senhor nos deu trabalho. Então, Senhor, se nós formos falar aqui, nós vamos ficar muito tempo, porque é tanta coisa que o Senhor tem feito por nós. Nós só temos motivos para te agradecer e para te glorificar. E o simples motivo de estarmos aqui nessa noite, em comunhão, o motivo de termos os nossos jovens no acampamento, já é motivo de agradecer ao Senhor, de louvar o teu nome, de glorificar a ti, porque o Senhor tem feito o melhor para nós aqui nessa terra. Pai, nessa noite, nós pedimos ao Senhor que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que a palavra proferida aqui nessa noite, que não seja do Helenir, mas que seja direto do trono da graça, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir essa palavra aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar primeiramente ao meu coração, e que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nesse versículo aqui, Deus já nos direciona para o caminho, né? Esse versículo que nós acabamos de ler, Deus está nos direcionando para o caminho. E só existe um caminho. Não existe os caminhos. Não está no plural. Está no singular. O caminho. Nós temos um caminho. E esse caminho é Jesus. Não existe. Não existe outro caminho. Que caminho que é esse? É o caminho da salvação. É o caminho da vida eterna com Cristo. É esse caminho que eu estou falando. É esse caminho que nós devemos perseguir todos os dias. É esse caminho que todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, nós devemos colocar como meta, como alvo, como prioridade. Tem que ser a minha prioridade, tem que ser a sua prioridade. Jesus tem que ser a nossa prioridade todos os dias da nossa vida. E uma vida de avivamento, ela não começa somente pedindo perdão dos nossos pecados. Desculpa, irmãos. Hoje a minha garganta não tá boa. Na verdade, eu tô com um pouco de dor de garganta já tem alguns dias. Uma vida de avivamento, ela começa todos os dias quando nós abrimos os nossos olhos. Quando nós abrimos os nossos olhos, começa uma vida de avivamento.
Porque todos os dias quando nós acordamos, ali começa tudo, ali começa a oportunidade. Porque ali a gente precisa entender, naquele momento que você acorda, que várias outras pessoas não estão acordando. Que várias outras pessoas estão encerrando o seu ciclo. Mas nós não, nós estamos aqui. Deus está nos dando a oportunidade. Deus está nos conduzindo ali naquele momento falando, vai, vai. É isso que Deus fala conosco todos os dias quando nós acordamos. Então amanhã, quando você abrir os seus olhos, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que pensar, hoje é um dia de avivamento. Hoje é um dia de estar próximo de Jesus. Hoje é um dia de estar próximo de Deus. Hoje é um dia de agradecer. Hoje é um dia de glorificar o Senhor. Porque uma vida de avivamento, ela começa todos os dias quando você abre a sua boca e agradece ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado, meu Deus, pelos filhos que o Senhor me deu, pelas heranças que o Senhor colocou na minha mão aqui nessa terra. Obrigado, meu Deus, pelo meu esposo. Obrigado, meu Deus, pela minha esposa. Obrigado, meu Deus, pelo meu trabalho. Nós não podemos levantar e falar, nossa, já tenho que trabalhar, pelo amor de Deus. É o contrário. Quantos gostariam de ter um trabalho e não têm? Quantos pagariam valores absurdos para poder levantar de uma cama e poder fazer uma atividade e não pode? Então nós temos aí a oportunidade. E avivamento é isso. Quando a gente fala de avivamento, é colocar o Espírito Santo de Deus no controle das coisas. Nós devemos sair do controle e Ele entra no controle de todas as coisas. Mas como que o Espírito Santo de Deus pode entrar no controle de alguma coisa que você não permite? Que você não é grato? Que você não reconhece? Que tudo aquilo que você tem, tudo, absolutamente tudo, foi Deus que te deu. É o Senhor que tem proporcionado isso para você. Uma vida de avivamento, uma vida próxima de Deus, ela é construída não somente quando nós arrependemos dos nossos pecados, mas ela é construída quando nós somos gratos ao Senhor. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós estamos construindo uma vida de avivamento. Porque quando nós somos gratos, nós estamos agradando a quem? A Deus. Nós estamos reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. E quando nós reconhecemos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós teremos uma vida de avivamento. Então nós devemos viver uma vida a qual nós reconhecemos toda a dependência de Deus aqui nessa terra. Que nós aqui nessa terra, nós não somos nada, absolutamente nada, se não for pela graça, pela glória e pela misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo? Posso ouvir um amém? Deus fala com clareza, através da palavra que nós acabamos de ler aqui nesse momento, que se seu povo humilhar e abandonar os seus maus costumes, do céu Ele vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então, não sou eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está nos prometendo. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nós que temos o hábito de prometer e não cumprir. O ano virou, tem poucos dias. E quantas promessas nós fizemos? Quantas? Começa a lembrar aí, quantas coisas foram prometidas? Várias. Nós estamos fazendo? Tudo aquilo que a gente prometeu? Tudo aquilo que nós combinamos com Deus, lá no nosso secreto, a gente está fazendo? Tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida profissional? Então nós, enquanto seres humanos, nós falhamos nas nossas promessas, mas Deus não. Deus não falha. Então quando a palavra de Deus aqui vem nos prometendo, vem nos direcionando e vem falando que Ele vai sarar a nossa terra, se nós nos humilharmos e arrependermos do nosso pecado, é porque Ele quer que nós tenhamos com Ele uma vida próxima, uma vida de avivamento, uma vida próxima de Deus. E não tem como você estar próximo de Deus, não tem como o Espírito Santo habitar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua vida, se você
não arrepender dos seus pecados. Uma casa suja, ela não serve para habitar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai habitar numa casa limpa, uma casa sem pecado. Então nós precisamos todos os dias arrepender. E não é possível que uma pessoa possa passar por esse processo de avivamento sem arrependimento. O primeiro passo é o arrependimento. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Às vezes nós vivemos dias, meses, anos e até uma vida inteira com o coração amargurado por algo que aconteceu anos atrás. E muitas das vezes nós temos razão de estar tristes, chateados por alguma coisa que foi feita conosco, por alguma coisa que alguma pessoa que fez conosco. Nós temos até esse direito, nós somos de carne e osso, né? O direito de ficar magoado sim, mas o direito de liberar o perdão nós não temos. E quando nós servimos a Deus, quando nós passamos por esse processo de avivamento, essas coisas acontecem na nossa vida de uma forma passageira. Nós fomos magoados por uma pessoa, ela fez algo errado, fez, ok. Vamos liberar o perdão, vamos seguir a nossa vida em paz. Vamos seguir adiante, porque como que o Espírito Santo vai habitar na nossa vida? Como que nós vamos viver uma vida de avivamento se nós ficarmos com o nosso coração triste, cheio de amargura, cheio de ódio, querendo a vingança, desejando o mal para os outros? Como que nós vamos viver um processo de avivamento se nós não liberarmos as impurezas do nosso coração? Nós não vamos conseguir viver um processo de avivamento se nós não liberarmos o perdão. Porque quando nós passamos pelo processo de avivamento, nós saímos do controle. Literalmente, nós saímos do controle quando nós passamos por esse processo de avivamento. E quem assume a direção é o Espírito Santo de Deus. É Ele que assume a direção. Então, para o Espírito Santo de Deus assumir a direção, nós temos que estar dispostos a isso. E para passar por esse processo de avivamento, nós precisamos disso, de liberar o perdão, de esquecer as coisas erradas que aconteceram, de tocar o barco para frente, de levantar a cabeça, de acreditar em nós mesmos, em ver que tudo é possível de ser feito. Limpar, uma faxina. Hoje é dia de fazer faxina no nosso coração. Hoje é dia de fazer faxina no nosso coração. É hoje. É agora. Nós precisamos avançar. Nós precisamos sair do controle e dar esse controle para o Espírito Santo. Nós somos tementes a Deus, nós acreditamos no Senhor, nós somos fiel a Deus. Mas espera aí, como que eu posso ser tudo isso se eu não deixo o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida? Como? Falar é uma coisa, executar é outra. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus executar as vontades dele na nossa vida. Mas para isso a gente precisa fazer uma faxina. A gente precisa limpar o nosso coração e tomar a decisão de seguir uma vida diferente. O problema é que as pessoas de hoje, infelizmente, né, em especial ainda, inclusive os jovens, eles não querem sair da direção. Eles não querem dar a direção para o Espírito Santo de Deus. Eles estão se achando autossuficientes e querem resolver tudo sozinhos. E assim como os jovens, muitos adultos querem resolver tudo sozinho. Muitos adultos acham que não dependem de Deus. Muitos adultos acham que são capazes. Eu vou falar para vocês uma coisa de todo o meu coração. Eu não consigo fazer nada se não for pela misericórdia de Deus. Eu não consigo. Eu, Eleni, sou totalmente dependente de Deus para tudo nessa vida. Para tudo. Eu não consigo dar um passo se não for pela misericórdia dele. Eu não consigo. Eu não consigo. E eu acredito que você também não consegue. Então, para que a gente possa avançar na nossa vida, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida profissional, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida espiritual, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida familiar, o Espírito Santo de Deus precisa estar no controle. Nós temos que entregar a chave para Ele.
Olha, Espírito Santo, até pouco tempo eu dirigi, mas da agora para frente está contigo. Você pode dirigir. Nós precisamos entregar a chave para o Espírito Santo e deixar Ele dirigir a nossa vida. Se nós quisermos passar por um processo de avivamento, a gente precisa deixar o Espírito Santo agir. Porque muitos querem os frutos do avivamento, porém querem fazer tudo de qualquer jeito. Muitos querem o resultado do processo, mas muitos não querem passar pelo processo. E nessa vida, nada é fácil. Nada é fácil. Se a gente viver nessa vida aqui achando que tem coisas fáceis, a gente vai se dar mal. Tudo nós vamos encontrar uma barreira, tudo nós vamos encontrar uma dificuldade, tudo nós vamos encontrar um problema. Qual é a diferença de uma pessoa avivada? Qual é a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo no controle? Ela passa por tudo isso dando glória. Ela passa por tudo isso louvando o nome do Senhor. Ela passa por tudo isso crendo que as coisas serão resolvidas. A fé, a confiança, a credibilidade que nós colocamos no nosso Deus. Assim como eu, acredito que vocês já passaram por vários problemas. E nós ainda vamos passar por vários problemas nessa vida. E ciente disso, se até hoje o Senhor nos sustentou, Ele vai continuar nos sustentando. Se até hoje Deus te deu força, te deu saúde, te deu atitude, te deu oportunidades, Ele vai continuar fazendo isso para você. Hora nenhuma Deus vai te abandonar. Nós abandonamos Deus, mas o Senhor não nos abandona. E a gente precisa estar confiante no Senhor. E uma vida de avivamento significa a faxina, significa entregar a chave para o Espírito Santo, significa sair um pouco do volante e deixar Deus conduzir a nossa vida. Porque as coisas de Deus, elas nunca devem ser feitas de qualquer jeito. Não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Tudo o que for para Deus, faça o seu melhor. Se você se dispõe a vir na igreja fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Seja trazer a palavra, seja o louvor, seja ministrar o dízimo e a oferta, seja limpar a igreja, seja participar do acampamento, faça o seu melhor. Sempre faça para Deus o seu melhor. Porque as coisas de Deus nunca devem ser feitas de qualquer jeito. E aqui, quando o versículo nos fala de humilhar, ele está referindo exatamente a reconhecermos a nossa total dependência de Deus. É isso que o Senhor está nos falando. Quando ele fala de humilharmos, ele está falando exatamente isso. Você precisa reconhecer que você tem total dependência de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos alertando nessa noite. E eu sempre, quando eu estou ouvindo uma palavra, uma pregação, eu penso que é exatamente um alerta. Porque as palavras vêm para nós como um alerta mesmo. Porque às vezes nós estamos fazendo as coisas, vai ficando tudo muito robótico na nossa vida. A gente começa a fazer aquilo, a gente aprendeu errado, a gente conduz errado. E às vezes a pessoa vem e fala com a gente nem acredita que está errado. A gente acha que está certo, porque a vida inteira está fazendo e na nossa cabeça está dando tudo certo. E a gente continua fazendo daquele jeito. E eu vejo a palavra de Deus é para isso, é para quebrar essas crenças, essas situações que às vezes nós aprendemos de forma errada e que às vezes a gente está conduzindo de maneira errada. A palavra de Deus é para isso, ela te dá a oportunidade, ela me dá uma oportunidade de uma reflexão. É de uma reflexão. E hoje nós estamos aqui, fazendo essa faxina e refletindo sobre a nossa vida. Porque o processo de avivamento, ele vai deixar para trás toda sujeira, ele vai deixar para trás toda a imundícia desse mundo. Porque quando nós passarmos por esse processo de avivamento, tudo aquilo que não presta vai para o lixo. Porque quando nós dermos as chaves para o Espírito Santo, é isso que vai acontecer. Nós vamos viver uma vida diferente, nós vamos viver uma vida alegre, nós vamos viver uma vida feliz. Vai ter problema? Vai. Mas a forma de enfrentarmos esses problemas também serão diferentes. Nós teremos autoconfiança. Nós não vamos ficar abatidos. Nós não vamos entrar num processo depressivo.
nós não vamos ficar fazendo fofoca, nós não vamos ficar ligando para os outros chorando. Ao invés de a gente ficar pedindo ajuda, a gente vai começar a ajudar quem está precisando de ajuda, aquele que ainda não passou pelo processo, aquele que ainda não conhece Jesus. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente alimente da palavra dele. Deus quer que a gente passe por esse processo de avivamento, sabe para quê? Porque aí fora tem tanta gente precisando da nossa ajuda. É isso que Deus quer de nós. Deus quer nos capacitar para a gente sair da porta para fora ali hoje e falar assim: olha aqui, você conhece o Deus que eu sirvo? Não, então deixa eu te apresentar. É isso que Deus quer. Deus quer que amanhã lá no seu serviço ou na sua casa você fale uma palavra de motivação para uma pessoa que está desacreditada, para uma pessoa que não acredita mais no potencial, para uma pessoa que está se entregando, para uma pessoa que está pensando em suicidar, para uma pessoa que desistiu de tudo, que desistiu da vida. É isso que Deus quer. E aí fora o que mais tem é isso: pessoas desistindo da vida, pessoas pegando as suas oportunidades e jogando fora. E estão precisando, sabe de quê? Só de uma palavra. Não está precisando de R$1, está precisando de uma palavra. Está precisando que alguma pessoa chegue lá e dê para ela uma oportunidade de vida. E essa oportunidade de vida vai chegar através de uma palavra de uma pessoa avivada, de uma pessoa que crê na palavra de Deus, numa pessoa que busca o Senhor todos os dias, que entrega a chave na mão do Espírito Santo e fala: dirige aí, eu confio em ti. Olha, sabe o que acontece? Quando eu saio com a minha família, quase que 100% das vezes é eu que dirijo. E eu vejo que eles se sentem todos confortáveis, porque eles sabem que eu dirijo bem. E a lógica é essa: você não vai sair com uma pessoa aí que não sabe dirigir. Eu duvido que você vai entrar num carro aqui e vai para Belo Horizonte agora para uma pessoa que não sabe dirigir. Qual a segurança que você tem que você vai chegar lá em Belo Horizonte vivo? Você não tem. Agora o Espírito Santo é diferente. É essa mesma credibilidade que nós acreditamos no ser humano para nos conduzir, porque às vezes é isso, a gente acredita mais no ser humano do que no Espírito Santo. Acredita mais no cara que vai pegar o volante ali fora e vai te levar lá não sei aonde, do que o Espírito Santo entregar a chave para ele. Então a gente precisa entregar, nós precisamos crer, da mesma forma que a gente crer que algumas pessoas, nós temos confiança naquela pessoa, a gente precisa crer também no Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela nos fala no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, que nós sabemos que somos de Deus, porém o mundo jaz é do maligno. A palavra de Deus, ela já nos alerta. Aí quando eu falo de oportunidade na palavra de Deus, é nisso. Porque aqui não tem uma novidade. A gente não pode chegar amanhã e falar assim: poxa, eu não sabia disso. Sabia. Foi pregado lá na igreja. Está lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19. Está lá. Deus deixou escrito para nós. A palavra de Deus tem há mais de 2000 anos que ela está dando certo. Todo mundo que segue nunca deixou de avançar, nunca deixou de ser feliz, nunca deixou de conquistar. Se tem mais de 2000 anos que ela está dando certo, você acha que ela vai dar errado agora comigo e com você? Não, não vai. Não vai. É o livro mais vendido no mundo, até hoje. Se nós lemos o mesmo versículo 10 vezes de oportunidade diferente na nossa vida, 10 mensagens diferentes, 10 ensinamentos diferentes, ela se renova o tempo todo. E a palavra de Deus é isso que ela está fazendo hoje, ela está renovando o nosso coração, dentro desse processo de avivamento. Todos os dias, nós entramos aí numa guerra espiritual, todos os dias nós entramos. E dentro dessa guerra espiritual, quem vence? Aquele que a gente dá alimento. Então se nós alimentarmos a carne, ela vai vencer. Se nós alimentarmos o espírito, ele vai vencer. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. As pessoas que estão lá fora agora, aproveitando a festa, chamada festa da carne, né? Elas estão alimentando quem? O espírito ou a carne? Elas estão alimentando a carne.
Nós estamos aqui agora, nós estamos alimentando quem? O Espírito. E é isso que nós precisamos fazer, alimentar o Espírito, para que o nosso Espírito vença. Porque o mundo jaz é do maligno. Ele vai criar inúmeras situações para quê? Para nos desviar do nosso objetivo, para nos desviar do foco. Eu costumo dizer que o inimigo ele não precisa criar nada. Quem cria é o próprio ser humano. São os próprios seres humanos que dão as oportunidades para o inimigo agir. Como que a gente faz isso? Quando a gente faz as coisas erradas. Ele fica ali só esperando. Tem mais de 2000 anos também que ele está ali estudando o ser humano. Então, se tem uma coisa que a gente não pode negar, que ele é especialista em destruir a vida do homem. Isso ele sabe fazer bem feito. Mas ele aproveita somente os nossos erros e as nossas oportunidades para poder agir. Agora, quando nós estamos num processo de avivamento, quando nós estamos com o nosso coração repleto de amor por Deus, cheio de gratidão, cheio de respeito, com o Espírito Santo dirigindo, o Espírito Santo pilotando a nossa vida, não dá espaço para o inimigo agir. Não tem como o Espírito Santo, não tem como o inimigo agir na nossa vida se nós estivermos com o nosso coração em Cristo Jesus. Não tem como. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Então nós precisamos estar com nossos corações avivados. E é por isso que o versículo de 2 Crônicas nos chama para orar e buscar a face de Deus. 2 Crônicas nos chama para orar e buscar a face de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, dia e noite, noite e dia. Quer ter uma vida próspera, quer ser feliz, quer ter uma família próxima, quer ter um bom trabalho, quer viver em paz, só existe um caminho: Jesus. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus. Não existe outro caminho. E Deus está nos direcionando, porque Ele sabe, exatamente, Deus sabe, que o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar do caminho. Deus sabe disso. O inimigo tentou fazer isso com Jesus Cristo várias vezes. Ele tentou enganar Jesus Cristo várias vezes. E ele não cedeu. E da mesma forma que ele fez lá com Jesus, ele tem feito com todos nós, todos os dias. Ele nos oferece situações para que a gente possa desviar do foco, para que a gente possa sair desse processo de avivamento, que é ter o Espírito Santo no controle de todas as coisas. Porque numa vida de avivamento a gente precisa entender isso, é estar com Jesus, é estar com o Espírito Santo no controle. Se o Espírito Santo de Deus está no controle, as coisas são muito mais fáceis na nossa vida. Agora, se não está, nós temos um problema para poder administrar. É uma guerra intensa. É uma guerra intensa. Fácil não é. Mas a melhor opção que nós temos é estar no colo do Pai. É estar com Jesus. E nessa guerra intensa, Deus oferece o melhor. Deus oferece a eternidade. Deus oferece a eternidade. Aqui nessa terra tudo é muito passageiro. Qual que é a nossa média de vida aqui nessa terra? Qual? Agora na eternidade, o próprio nome já diz, eternidade. Ei, o próprio nome já diz eternidade. Deus está nos oferecendo a eternidade. E o que Ele nos pede em troca? O que Deus pede em troca para que a gente alcance a eternidade? Ele pede que nós afastemos dos maus caminhos. É isso que Deus pede. Deus está falando para mim e para você, afaste dos maus caminhos. Então, se você quer ser um homem avivado, se você quer ser uma mulher avivada, é isso que Deus está pedindo. Afaste dos maus caminhos. Seja temente a Deus. Se nós queremos ter uma vida em paz, se nós queremos alcançar uma vida na eternidade, se nós queremos viver em paz,
Deus nos pede nessa noite: afaste dos maus caminhos. E uma coisa que eu preciso alertar vocês aqui nessa noite: às vezes nós estamos aqui falando e nós nem precisamos de ouvir essa palavra. Eu preciso te alertar sobre isso, porque às vezes eu estou falando aqui e você está aí pensando: tudo isso eu já faço, eu já sou assim, eu sou temente a Deus. Olha, mas Deus está mandando falar com você assim: você sim, mas a sua família não. Então Deus está falando: se capacite, para que tem gente na sua família, precisa da sua ajuda, precisa da sua direção, precisa da sua orientação. Então Deus está te trazendo aqui nessa noite, às vezes é para você ouvir, para você criar coragem. Porque você precisa ser uma pessoa corajosa. Porque muitas das vezes nós somos tementes a Deus, mas nós não temos coragem. Nós não temos coragem de falar da palavra de Deus. Nós estamos vendo as pessoas tropeçando nos problemas na nossa frente, indo para o precipício, mas a gente não tem coragem de chegar e falar algo que a gente crê, algo que a gente vive. Então, muito mais do que viver, a gente precisa também ser pessoas que multiplicam. Não adianta a gente vir na igreja, a gente sair lá fora e a gente não salvar uma alma para Jesus. Porque nós vamos chegar lá no processo. A hora que nós chegamos lá na eternidade, Deus vai perguntar para mim e para você: quantas almas você ganhou? E você vai falar o quê? Quantas? Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você tirou do precipício? Deus um dia vai te cobrar isso. Porque muitos de nós que estamos aqui foram pessoas que nos tiraram do precipício. Nós estávamos num buraco fundo, a nossa cova já estava pronta, mas alguma pessoa foi lá, teve coragem de me tirar do buraco, teve coragem de tirar você do buraco. E Deus está alertando nos alertando para isso também. Seja corajoso, tenha coragem de ajudar aqueles que precisam sair do precipício. Porque o inimigo, ele vai te enganar, ele vai te oferecer muitas coisas boas aqui nessa terra, na terra, mas a maioria delas, inclusive, ele não vai cumprir, porque é assim que ele trabalha. Tudo no começo parece lindo e maravilhoso, mas depois é só gritos e ranger de dentes. É a única coisa que vai acontecer. O inimigo é especialista em enganar, e é isso que ele vai fazer: enganar. Porque a intenção dele é esse: nos tirar do foco, nos tirar o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Ele quer a chave, ele quer a chave, ele quer dirigir, e nós precisamos deixar o Espírito Santo no controle. Atos, capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Corajosamente anunciaram a palavra de Deus, depois de ficarem cheios do Espírito Santo. O avivamento, ele traz o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. O avivamento traz o convencimento da verdade, a verdadeira paz. Não aquela paz passageira, não aquela paz enganosa, não aquela situação que hoje você está bem e amanhã você já está chorando. Não, o Espírito Santo, ele traz para mim e para você algo valioso, é aquela paz eterna. Onde que você acorda todos os dias de manhã com espírito de gratidão, com felicidade. Às vezes as coisas estão ruins, mas você está feliz. Às vezes os problemas estão pipocando na sua vida, mas você está agradecendo, você está louvando, você está glorificando. Isso é o processo de avivamento. Porque glorificar a Deus quando está tudo bom é fácil. Eu quero ver glorificar a Deus quando você está passando pela prova, quando você está passando pela dificuldade. Então o avivamento, ele traz isso. Se está bem, você está glorificando. Se está mal, você também está glorificando. Porque você crê na vitória. E quando nós temos crença na vitória, a gente segue a nossa vida em paz. E o livro de Atos, ele evidencia que após Pedro e João curar um paralítico, mais de 5 mil homens foram convencidos a adorar a Deus. Depois que Pedro e João curaram um paralítico, mais de 5 mil homens foram convencidos a adorar a Deus. Um ser humano comum não faz isso. Um ser humano comum não faz isso. Somente um processo de avivamento,
Somente homens e mulheres avivados fazem isso. Agora Deus deu para mim e deu para você essa autoridade. Deus deu para mim e para você essa autoridade. Ele deu autoridade para a gente pisar em cobras, serpentes, escorpiões. Deus deu para nós a autoridade de orar. Deus deu autoridade para nós pisarmos na cabeça do inimigo. Deus deu. Só que a gente precisa crer. A gente precisa confiar. Às vezes os problemas estão ali na nossa vida, mas a gente não tem credibilidade, nem nós mesmos. E Deus fala isso com a gente aqui nessa noite também. Você precisa ter credibilidade em você. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar no poder da sua oração. Nós precisamos orar com intensidade para nós, para a nossa família, para as pessoas que nós amamos. Isso é o processo de avivamento. Isso também faz parte do processo de avivamento. Pega lá no grupo da igreja, eu vi lá esses dias o pastor dando todos os dias notícias lá da nossa irmã Cláudia, que passou por um processo crítico aí agora de cirurgia. Todo mundo orou por ela. Porque quando a gente vê aquilo ali, se você tem a oportunidade de ver, não é acaso não, Deus está te mostrando aquilo ali, é para você orar. É para você parar o que você está fazendo naquela hora ali, ó, ir lá perder um tempo em relação àquilo que você estava fazendo e dedicar a algo mais importante, que é a oração. E isso é um processo de avivamento. Deus nos chama para orar um pelos outros, porque hoje foi a irmã Cláudia que precisou, amanhã pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Que amanhã podemos estar dependendo da oração da igreja. E se nós não tivermos avivados, qual é a credibilidade que nós teremos? Eu falo, eu não vou deixar uma pessoa pôr a mão na minha cabeça e orar para mim, uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que vive pingando pecado. Eu não vou deixar. Eu creio que nenhum de vocês também não. Então, para que você possa receber uma oração, para que você possa ministrar uma oração, você precisa estar avivado. O seu coração tem que carregar o Espírito Santo, porque senão a sua oração não tem valor no reino dos céus. Pedro e João foram presos, torturados psicologicamente, porém não se dobraram diante dos sacerdotes. Por quê? Porque o avivamento na vida desses homens era muito forte, e não tinha espaço para o medo. Ali não tinha espaço para o medo, ali não tinha espaço para a derrota. Ali nós não estamos falando de homens perdedores, mas nós estamos falando ali de homens que estavam carregados do Espírito Santo. Homens que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós passamos por esse processo, pelo processo do avivamento, o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. É uma transformação. A sujeira fica para trás. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida significa limpeza, purificação. É isso que significa a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Purificação. É isso que significa. Joel 2:28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Irmãos, é muito melhor nós dominarmos o nosso espírito do que nós queremos dominar o mundo. Às vezes nós estamos querendo dominar todas as coisas, mas nós não dominamos o nosso próprio espírito. Nós não dominamos a nossa própria vida. E é isso que a mensagem aqui, o versículo traz. A gente precisa, nós precisamos dominar a nossa própria vida. A gente precisa ter coragem. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, os problemas do dia a dia. Os problemas que existem, os problemas que vão aparecer. Nós precisamos. Então é muito melhor. Então nós não temos que fazer o que os outros querem que a gente faça. Nós não temos que fazer o que o mundo quer que a gente faça. E sim, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça.
Nós devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não o que o outro quer que a gente faça. Agora, como que eu vou fazer aquilo que eu quero que Deus faça? Como? Como que eu vou saber que é Deus e não é o outro? Como que eu vou saber que é Deus e não é o inimigo que está agindo para poder me tirar do foco? Simples. O seu coração tem que estar em Cristo. O seu coração tem que estar carregado do Espírito Santo. A carga do seu coração tem que estar em 100%. 100% no Espírito Santo. Não dá para dividir espaço do seu coração com outra situação. E se você quer ter avivamento na sua vida, se você quer ter uma família avivada, se você quer ser avivado, o seu coração tem que ter uma carga de 100% do Espírito Santo. Então tem que limpar tudo que não presta. Temos que fazer uma faxina nessa noite, liberar o espaço para quê? Para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida. E escolher quem entra e quem sai na nossa vida é uma questão de sobrevivência. Escolher quem entra e quem sai na nossa vida é uma questão de sobrevivência. Escolha em primeiro lugar a presença de Deus. Na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja. A primeira coisa que nós devemos escolher é a presença de Deus. E nós precisamos olhar, nós precisamos observar quem são as pessoas que estão do nosso lado. Porque muitas das vezes a gente precisa tomar decisões difíceis na nossa vida mesmo. Às vezes tem algum lugar que nós estamos frequentando que ele nos tira da presença do Espírito Santo. Às vezes tem algumas pessoas que nós estamos convivendo que são pessoas fofoqueiras, que são pessoas que ficam com leve trás, que são pessoas que não vão agregar nada na nossa vida. Nada. Pessoas negativas. Contamina as pessoas boas. Então a gente precisa entender que é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Escolher quem entra e quem sai da nossa vida. E muitas das vezes nós estamos convivendo com pessoas tóxicas, pessoas que têm contaminado a nossa vida, que têm nos tirado do foco, que ocupam espaço do nosso coração, tirando o espaço do Espírito Santo. A gente precisa entender isso também. E a gente só vai conseguir entender isso se nós estivermos com o Espírito Santo. Se nós estivermos debaixo da direção do Espírito Santo. Se a chave estiver na mão do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes, é o que eu disse anteriormente, nós somos fracos. Nós somos falhos. E a gente vive uma vida inteira achando que está fazendo coisa certa. E um belo dia a gente descobre que a vida inteira a gente fez errado. Então a gente precisa estar com o nosso coração em Cristo. Olha, o Brasil, que é o país que nós moramos, é o maior número de pessoas com depressão da América Latina, está aqui no Brasil. O maior número de pessoas com depressão da América Latina está no Brasil. Fonte da Organização Mundial de Saúde. A depressão é a doença que pode levar ao suicídio. A segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos é a depressão dentro do Brasil. A segunda maior causa de morte do Brasil é essa, entre 15 a 29 anos. Nos últimos 16 anos, as mortes causadas por depressão subiu em 700,5%. 700,5%. O número de mortes no Brasil subiu em função da depressão. E nos últimos 16 anos. Quantas vidas foram ceifadas? Quantas? E quantas ainda vão continuar sendo ceifadas? Alguns fatores podem levar uma pessoa sadia à depressão. Alguns fatores. Mas sendo a principal dela, a falta de Deus. A ausência de Deus.
E é por isso que nós precisamos buscar o Senhor, porque nós enfrentamos um cenário onde que a segunda maior causa de morte, que está pegando os jovens entre 15 e 29 anos, aumentou em 16 anos, 700%. E nós estamos convivendo com essas pessoas aí fora, até vezes dentro da igreja. E nós temos que estar com o nosso coração avivado, nosso coração tem que estar carregado do Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver, como que nós vamos contribuir positivamente para que esse número, ao invés de aumentar, ele possa diminuir? Como? O avivamento, ele nos afasta de tudo isso. O avivamento, ele traz para nós um corpo carregado do Espírito Santo. Se nós tivermos um corpo onde o Espírito Santo faz a moradia, um corpo limpo, avivado, não terá espaço para o inimigo operar nas nossas vidas. Não terá espaço para o inimigo trazer doenças para a nossa vida. Não terá espaço para o inimigo trazer contendas para a nossa vida. Então nós precisamos estar com o nosso coração avivado. O nosso coração tem que estar em Cristo. Nós não temos outro caminho. Não existe outra opção. Algumas pessoas podem até apresentar algo diferente lá fora. Pode tentar nos convencer de algo diferente. Ah, procura ali Ciclano, procura ali Bertrano, vai resolver o seu problema. Eu te digo, não vai. O único que vai resolver o meu problema, o único que vai resolver o seu problema é Deus. Não tem outro. Não tem outro. E o meu foco e o seu foco tem que ser Jesus. E se você perceber que você está saindo dos trilhos por algum motivo, seja ele qual for o motivo, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é: entre em oração, jejum, oração, jejum. Faça o que for preciso para que você esteja próximo de Deus. Para que você nunca saia de próximo de Deus, você precisa fazer o que for preciso. Faça o sacrifício que for necessário, mas não desvie o seu foco de Deus. Não deixe outras situações habitar no seu coração que não seja a presença do Espírito Santo. Você precisa buscar todos os dias a presença viva do Espírito Santo. Você precisa saber algo importante aqui nessa noite também. Que tudo aquilo que você não cuida, você coloca em risco. Você precisa saber que tudo aquilo que você não cuida, você coloca em risco. Pai, se você não cuida do seu filho, você está colocando ele em risco. Mãe, se você não cuida da sua casa, você está colocando a sua casa em risco. Pais, se vocês não cuidam do trabalho de vocês, vocês estão colocando o trabalho de vocês em risco. Se nós não cuidarmos da nossa igreja, dos pastores, das lideranças, nós estamos colocando a nossa igreja em risco. Então tudo aquilo que a gente não cuida, nós colocamos em risco. A gente precisa cuidar. O carinho que uma mãe tem com o filho, um carinho que um pai deve ter com o filho, nós estamos plantando algo para a vida toda, é uma eternidade. Então nós precisamos cuidar das coisas com respeito, com amor, com dedicação e principalmente com a liderança do Espírito Santo. Com a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar liderando todas as nossas ações e as nossas atitudes, para que a gente não deixe de lado as coisas que nós precisamos cuidar, porque aquilo que a gente não cuida, a gente acaba colocando em risco, porque nós somos os únicos responsáveis pelas nossas ações. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa fazer aquilo que é melhor na nossa vida. Ele nos dá a opção de escolher. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos dá, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Agora cabe a cada um de nós tomar essas decisões. Qual o caminho que nós queremos seguir? Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Então nós somos responsáveis pelas nossas ações. Uma decisão errada, ela pode colocar em risco não somente o seu presente, que é o que você está vivendo agora, mas ela pode colocar em risco o seu futuro. Uma decisão errada na sua vida, ela vai colocar em risco o que você está vivendo hoje, aquilo que você já conquistou até hoje, seja de forma espiritual, seja de forma material, e vai colocar em risco aquilo que você almeja a longo prazo, ou seja, o seu futuro.
O tamanho da nossa responsabilidade é muito grande, irmãos. E a gente precisa ter consciência disso. Quem é pai, quem é mãe, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Olha para onde que nós estamos conduzindo os nossos filhos. Qual a qualidade dos filhos que nós vamos levar para o mundo lá fora? Qual que é a qualidade das pessoas que nós estamos ajudando a educar, que nós vamos colocar lá fora? A nossa responsabilidade é enorme. É enorme. E uma coisa, você também pode ter certeza, porque uma casa você pode até conseguir comprar. Só que um lar você constrói. Uma casa você compra, mas um lar você constrói. Você precisa construir um lar. E para construir um lar, não tem um caminho diferente que não seja o Espírito Santo de Deus na direção. Não tem como. Casa, muita gente tem. Quantas casas tem nessa rua Guaraciaba? Mas será quantos lares tem nessa rua Guaraciaba? Quantos lares tem em Mateus Leme? Casa tem inúmeras, mas quantos lares tem em Mateus Leme? Quantos? Porque uma casa compra, mas um lar não compra, um lar constrói. Constrói com homens e mulheres avivados. Homens e mulheres que vivem o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que buscam a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a única forma que nós temos de construir um lar. Mas eu não consigo me entregar de corpo e alma para Deus. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas a gente conversa e fala, mas eu não consigo me entregar de corpo e alma para Deus. Porque eu estou triste com a atitude do fulano, porque eu estou triste com a atitude do ciclano. Eu não consigo liberar perdão, porque isso é de família. Eu sou assim porque isso é de família. Eu sou assim mesmo. Eu vou continuar vivendo assim mesmo. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando isso? Quantas? Quantas vezes a gente vê as pessoas vivendo dessa forma? Aí eu faço uma pergunta: quem que você acha que vai estar perdendo com isso? É a pessoa que te magoou ou é você? É você ou o fulano que está perdendo? A gente precisa fazer essa reflexão. Às vezes nós não liberamos o perdão, a gente não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque a gente está magoado. E a gente acha que está certo, mas não está. Somos nós mesmos que estamos perdendo com isso. Quem está colocando tudo em risco somos nós mesmos. Quando a gente toma esse tipo de decisão, de agir dessa forma, somos nós que estamos colocando as coisas em risco. A gente precisa entender isso. Somos nós. Quando você toma essa decisão de agir dessa forma, de andar dessa forma, de caminhar dessa forma, é você que não libera perdão por Espírito Santo trabalhar na sua vida. É você que está colocando a sua família em risco, seus filhos, seu esposo, a sua esposa, o seu lar. É você. Então nós temos que deixar essas coisas para trás. Essas crenças de que eu sempre fui assim, que eu não tenho jeito, que eu fui educado dessa forma, que meu pai era assim, que a minha mãe era assim. Às vezes o pai já morreu, tem 30, 40 anos e a pessoa ainda está apegada àquilo. Gente, libera o perdão, limpa o coração, deixa o Espírito Santo agir. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele pergunta: até 7 vezes? E Jesus responde: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que que Deus está nos falando aqui? O que que Jesus Cristo nos alerta aqui com essa palavra? Que Pedro queria algo provisório. Pedro falou de uma semana, Pedro falou de 7 dias. Pedro queria algo para pouco prazo, mas Jesus Cristo fala diferente para mim e para você nessa noite. Qual que é a média de vida de um brasileiro? 70. Então o que que Deus está falando aqui comigo e com você? Ele quer algo para a vida toda. Ele não quer algo para uma semana. Ele não quer algo provisório.
Ele quer algo para a vida. É por isso que Jesus Cristo fala 70, ele já coloca uma estimativa de vida. Nós devemos perdoar durante uma vida inteira. Durante uma vida inteira, nós devemos liberar o perdão. Nós não devemos liberar o perdão assim como Pedro sugeriu, que era para uma semana, para 7 dias. Daqui 8 dias a gente já começa a fazer tudo errado. Não! Jesus fala para mim e para você nessa noite, é algo para a vida inteira. É 70, é 70. E ele ainda multiplica 70 vezes 7. É Deus falando comigo e com você nessa noite. O perdão não é algo para uma semana, mas o perdão é algo para uma vida inteira. Então uma pessoa avivada, que tem Jesus no seu coração, aonde o Espírito Santo está no controle, ele não vai ter espaço para o perdão. Ele não vai ter espaço para o pecado. Amém? Amém, igreja? Um coração avivado não tem espaço para o pecado. Não tem. Um coração avivado, ele só tem espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. E nós precisamos liberar o perdão. Nós temos que confiar nesse Deus vivo e maravilhoso que nós servimos. E o avivamento ele vai nos colocar numa posição diferente. O avivamento vai nos colocar numa posição de paz. O avivamento vai nos colocar numa posição de segurança. O avivamento vai nos colocar na posição de equilíbrio. Equilíbrio. A nossa vida vai ficar equilibrada. É aquilo que eu falei no começo, vai ter problema. Só que você vai ter uma sensação que as coisas estão muito mais fáceis de resolver. Que está tudo mais tranquilo. Mas é por quê? É porque você vive o Espírito Santo. É porque o Espírito Santo vive em você. Então isso facilita a sua vida. E a gente consegue conduzir a nossa vida em paz. Então, irmãos, se entregue. Se entregue a Deus de corpo e alma. Deixa de lado tudo aquilo que te afasta de Deus. Deixa de lado tudo aquilo de errado que te afasta de Deus. Aquilo que é errado, que tem te afastado de Deus, deixa de lado. Abre espaço no seu coração. Essa noite é a noite da faxina. Deus está nos chamando para fazer uma limpeza no nosso coração. Aproxime de Deus, tenha uma verdadeira comunhão com o Senhor. Busque, ore. Quantas vezes você conversa com a pessoa e fala assim, eu nem orando mais, eu estou. A gente precisa estar em oração, a gente precisa buscar do Senhor. Se tiver ruim, ore. Se tiver bom, ore mais ainda. A gente precisa estar sempre em comunhão com Deus. Libere o perdão, peça o perdão, alivie a sua alma, siga o seu caminho, busque a sua salvação. E isso só vai ser possível se nós entregarmos de corpo e alma. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas, pois foi o orgulho, pois é o orgulho o pai de todos os pecados. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas. O orgulho é o pai de todos os pecados. Foi o orgulho que tirou Lúcifer do céu. Lúcifer caiu por conta de orgulho, é porque ele olhou para Deus e ele queria ser igual ou melhor do que o Senhor, e foi isso que tirou Lúcifer do céu, o orgulho. Então nós não podemos ser orgulhosos, porque o orgulho, sim, ele é o pecado ele é o pai de todos os pecados, e é ele que nos afasta de Deus. Às vezes nós somos orgulhosos, a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. E nós não podemos ser assim. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, nos fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A inimizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Tiago 4, 7. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Sejam amigos de Deus, submetam
a vontade de Deus. Não se sujeitem às coisas desse mundo. Não se sujeitem. Creiam que vocês são capazes. Creio que Deus habita em vocês, que o Espírito Santo de Deus habita na vida de cada um de vocês, não só na vida de vocês, mas na vida da família de vocês, na vida dos familiares de vocês. Nós precisamos crer no Espírito Santo, na poderosa força que o nosso Deus tem sobre a nossa vida e sobre a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos crer. Olha, se Deus chamar a nossa senha agora, se nós morrermos agora, como nós estamos? Amigo ou inimigo de Deus? Marcelo, quiser colocar um fundinho musical aí, eu agradeço. Se a nossa senha for chamada agora, nós somos amigo ou nós somos inimigos de Deus? Então cabe uma reflexão muito forte para nós aqui nessa noite. O nosso coração está como? Quem está habitando o nosso coração? A carga de 100% do seu coração está com quem? Qual o espaço que você tem liberado aí para o Espírito Santo? Qual? Nós somos comprados a preço de sangue. Nós fomos comprados a preço de sangue. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus fala. Deus nos comprou e foi caro, foi a preço de sangue. O seu único filho morreu lá na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento, quem puder. Não precisa não. Marcela, se quiser colocar um louvor aí para nós, por favor. Nós estamos sem o time do louvor aqui agora, gente. Eu gostaria de convidar vocês aí, para quem está um do lado do outro aí, pegar na mão um do outro. Nós vamos orar. E eu gostaria que você orasse aí, de uma maneira bem intensa, pedindo ao Senhor para poder liberar do nosso coração tudo aquilo que não presta, e que essa carga do nosso coração possa ser hoje 100% do Espírito Santo. E que nós possamos sair daqui hoje avivados, confiantes no Senhor. E que a gente possa ser transformadores de vida, que é aquilo que Deus quer de nós. Que a gente transforme a vida das pessoas, que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Eu te convido a orar, mas não somente com a boca, mas orar com o seu coração. Concentre no Senhor. Esqueça quem está do seu lado, mas concentre no Senhor. Amém? Pai querido, nós glorificamos o Teu nome. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo o Teu louvor. Oh Jesus, nós só temos motivos para Te agradecer, Pai. Senhor, fala conosco aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos no Deus vivo, no Deus de vitória, no Deus que transforma, no Deus que cuida. Oh Jesus, Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Tu és o nosso porto seguro, Senhor. Nós pedimos nessa noite que o Senhor venha nos dar direcionamento, o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. O nosso coração, ele não tem espaço para tristeza. O nosso coração não tem espaço para o ódio. O nosso coração não tem espaço para amargura. O nosso coração só tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Quem habita no nosso coração é o Espírito Santo. Quem habita no nosso coração é o Senhor. É o Rei dos Reis. É o Leão da tribo de Judá. Oh Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra que nos salva, é a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que cuida de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar conosco nessa noite. Obrigado por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de acordar hoje nessa manhã. Nós vamos sair daqui, Senhor, avivados, Senhor, com o nosso coração carregado do Espírito Santo de Deus. Oh glória,
Oh, aleluia, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história, Senhor. Ressuscita os nossos sonhos. Traz à nossa vida, Senhor, a motivação que nós precisamos para seguir a nossa vida em paz com o Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua glória, debaixo da Tua infinita misericórdia. Pai, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor, nós cremos, Senhor, e é porque nós estamos aqui nessa noite, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha nos dar a capacitação que a gente precisa, a confiança que a gente precisa, para que a gente possa continuar avançando em nossa caminhada aqui nessa terra. Enquanto nós vivermos, nós não daremos espaço para o inimigo trabalhar na nossa vida, porque o nosso coração está carregado do Espírito Santo de Deus. Nós somos avivados, nós somos avivados. O nosso coração está 100% carregado com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e confiamos no Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele merece